Nesse vídeo eu te ensino o passo a passo completinho dessa maquiagem de Barbie. E antes da gente começar, já clica no gostei aqui embaixo e se inscreve no meu canal, porque assim você me ajuda muito. Eu começo preparando a pálpebra com corretivo e aí eu espalho ele bem bonitinho. Também espalhei ele bem pertinho da sobrancelha, porque eu queria isso tudo bem assim, corrigido mesmo. E aí eu selo especialmente a parte de cima assim da pálpebra, mais perto da sobrancelha, porque é onde a gente vai vir com a sombra primeiro. E aí já começa a fazer o cut crease, né? Começa a fazer a nossa base pro cut crease com essa sombra rosa bem pink, bem Barbie mesmo. E eu peguei um pincelzinho bem pequenininho. A ideia é a gente mais ou menos seguir o formato do olho, só que no final a gente vai fazer meio que uma curvinha em direção à sobrancelha. Aí eu esfumo, volto com mais sombra, esfumo, volto com sombra, até deixar a bordinha bem esfumada, só que a parte de baixo mais marcadinha. Tipo, eu queria que já ficasse um degradê bem bonito, só que como é uma área pequena, precisa de bastante trabalho, gente. Eu demorei um pouquinho. Aí peguei um pincel menor ainda, bem menorzinho, pra fazer esse detalhe, porque é bem pequenininho esse esfumado, gente. Então, precisa de pincéis pequenos. Aí, antes de vir com o corretivo na pálpebra, eu limpei ela bem com um cotonete e água micelar pra tirar todo o excesso de sombra que tivesse ali na minha pálpebra móvel, porque a ideia é já construir o desenho do cut crease sem o corretivo. E depois vir com o corretivo só pra dar uma ajudinha, assim, a aperfeiçoar mesmo o desenho e também a fazer uma base para a próxima sombra que a gente vai colocar. O ideal é que você faça isso de olho aberto, né, para você ver como o olho vai ficar no final. Aí eu ia abrindo o olho, fechando quando eu precisava, né, para fazer um detalhe, mas sempre abrindo o olho para ver como que tava ficando, porque se você fizer isso com o olho fechado, sempre, pode ser que quando você abra, o desenho não fique tão bonito. Aí eu espalhei bem o corretivo, com bastante cuidado para não estragar esse esfumado bem bonitinho rosa que a gente já tinha aí. Então fui com bastante cuidado mesmo, até usei um pincel menorzinho ali nas bordinhas. E aí eu vim selando esse corretivo com uma sombra bem cintilante. Eu peguei uma mais puxada pro rosinha, pra não deixar esse olho tão frio, né? Já quis deixar uma corzinha assim mais bonitinha. E aí vim com um pincel menor ainda e dei uma reforçada de novo no tom rosinha, né? Porque eu queria deixar isso bem pigmentado. Não poderia faltar um brilhinho nesse olho e primeiro eu umedeci o pincel com fixador de maquiagem e depois eu peguei o brilho, que é um pigmento solto, né? Eu acho que assim ele fixa muito melhor e ele fica também só no lugar que eu queria que ele ficasse. Aí eu fiz um delineado com essa caneta delineadora que é maravilhosa, com a pontinha bem fininha. Eu quis fazer um delineado menor, gente, só que aí eu fui consertando, ele foi ficando um pouquinho maior do que eu queria, mas mesmo assim ficou bom, né? Ele não cobriu assim o cut crease, não escondeu o resto do olho. Mas tudo bem, né, gente? Delineado é isso aí. A gente vai tentando corrigir e o negócio vai ficando cada vez mais grosso. Apliquei bastante máscara de cílios, afinal, boneca tem cílios, né? Tem muito cilhão. E também coloquei uns cílios postiços que eu peguei um modelo que é menorzinho no começo e maiorzinho no final dele, né? Maiorzinho no canto externo. Aí dá mais efeito ainda de cílios de boneca. Passei essa base da Nina Secrets, que tem uma cobertura maravilhosa. Ultimamente eu tô gostando muito do meu rosto, tá deixando o meu rosto bem coberto e bem bonito também, com uma aparência bem de saudável. E apliquei com a esponjinha para dar um acabamento um pouquinho mais bonito, né? Eu acabei aplicando duas camadas de base e apliquei com a esponjinha para ficar mais leve. Apliquei um corretivo do tom da minha pele só na olheira para corrigir bem ela, porque eu tenho bastante pigmentação. E depois vim com um corretivo mais clarinho só para iluminar o centro do rosto, ali abaixo do olho também. E ali onde eu aplico o corretivo, para essa pele ficar bem perfeitinha. Aí espalhei com a esponjinha em todos os lugares do rosto, menos abaixo do olho, que eu queria mais cobertura, e aí eu usei um pincel. Apliquei o mesmo pó translúcido do começo do vídeo, só para selar o rosto ali onde eu apliquei o corretivo, né? Não apliquei em muito excesso, só um pouquinho. E aí já vim fazendo um contorno, bastante contorno, viu, gente? Eu pesei bem a mão, porque afinal eu queria que a pele ficasse bem perfeita e não teria problema dela ficar um pouquinho mais marcada. Blush bem rosinha, claro, bem iluminado. Com certeza faria isso, gente. Eu já gosto, né? Então já é minha cara. E nessa maquiagem também não poderia ser diferente. Apliquei até o blush assim meio que no queixo e um pouquinho no nariz pra ficar com uma aparência um pouquinho mais angelical, mais bonequinha, assim. Uma coisa que eu não faço normalmente, mas eu fiz tipo pra dar uma mudadinha, né? Pra dar um toque assim de boneca.
Apliquei o mesmo corretivo com um pincel menorzinho, só pra dar mais intensidade ainda onde eu precisava. E aí eu vim forçando mesmo um contorno bem intenso no nariz, pra deixar o nariz bem fininho, ou pelo menos tentar, né, pra ficar bem barbizinha. E voltei com o mesmo tom de rosa na região abaixo dos olhos, e eu meio que já uni a parte de cima do olho com a parte de baixo. Aqui no cantinho do olho, eu dei uma unida nessa sombra pra ficar mais bonita. Máscara de cílios nos cílios inferiores também, que eu não tenho costume de passar, mas tem que passar, porque a boneca, né, gente, dá mais efeito ainda. E pra boca eu optei por fazer uma coisa um pouquinho mais neutra, apliquei esse lápis labial mais rosinha, era o mais rosinha que eu tinha. Ainda acabou ficando um pouquinho marrom, assim, um pouquinho puxado pro marrom, eu queria que ele fosse mais rosa, mas eu não tinha outra opção aqui. E por cima eu passei um gloss bem bonitinho, que tem uns brilhinhos, e aí deu um efeito mais angelical, mais romântico pra maquiagem. Por fim, eu apliquei essa sombra branca na linha d'água do olho, que eu quase me esqueci, gente, mas faz toda a diferença, porque fica parecendo uma boneca mesmo, eu amei. E ficou assim, gente, esse é o resultado, espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, clica aqui embaixo no gostei pra mim, porque isso me ajuda muito. E também se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos. Um beijo e até a próxima!